Você já olhou para o céu e viu longas faixas brancas cruzando o azul e se perguntou: o que realmente são? E se eu te dissesse que poderia ser algo mais sinistro do que apenas condensação de avião? Hoje vamos mergulhar na controversa teoria dos chemtrails. Será que estamos sendo envenenados pelo céu? Este é um questionamento que desperta curiosidade e preocupação em muitos de nós, levando a um debate acalorado entre teóricos da conspiração, cientistas e o público em geral. Neste vídeo, exploraremos a origem das teorias dos chemtrails, o que a ciência diz, e por que tantos acreditam que algo nefasto está acontecendo bem acima de nós. Mergulharemos nas profundezas dessa teoria que tem dividido opiniões ao redor do mundo. De onde veio essa ideia? O que diferencia os chamados chemtrails das contrails, aquelas trilhas de condensação normais deixadas por aviões? Estaremos analisando evidências, desmentindo mitos e trazendo à luz os argumentos de ambos os lados. A discussão sobre chemtrails não é apenas uma questão de ciência ou conspiração. Ela toca em preocupações mais profundas sobre o meio ambiente, saúde pública e a transparência governamental. Enquanto navegamos por essas águas turbulentas, nosso objetivo é oferecer uma análise equilibrada, informando você sobre os fatos, as teorias e as diferentes perspectivas. Ao final deste vídeo, esperamos proporcionar uma compreensão mais clara sobre os chemtrails, encorajando um diálogo informado e respeitoso. Então, prepare-se para olhar para o céu de uma maneira completamente nova. Junte-se a nós nesta jornada investigativa, enquanto buscamos respostas para uma das questões mais intrigantes dos nossos tempos. Estamos realmente sendo envenenados pelo céu? Ou será que a verdade é mais simples do que parece? Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. O que são chemtrails? Chemtrails, uma junção das palavras chemical e trails, ou seja, trilhas químicas, referem-se à teoria de que algumas trilhas deixadas por aviões contêm substâncias químicas ou biológicas deliberadamente pulverizadas para fins desconhecidos. Diferente das contrails, que são trilhas de condensação formadas pela água expelida pelos motores dos aviões, os chemtrails seriam uma operação secreta governamental ou global. Esta ideia sugere que, por trás de um fenômeno aparentemente inocente e cotidiano, esconde-se uma agenda mais sombria, com potenciais implicações para a saúde pública e o meio ambiente. Mas como começou essa teoria? Voltamos aos anos 90, quando o termo chemtrail começou a ganhar atenção. Será que havia uma verdade oculta sendo borrifada sobre nossas cabeças sem nosso consentimento? A origem da teoria dos chemtrails é frequentemente rastreada até a publicação de certos documentos do governo e patentes relacionadas à modificação do clima, que foram interpretadas por alguns como evidência de um programa de dispersão química em grande escala. Ademais, o aumento da conscientização sobre questões ambientais e a desconfiança nas explicações oficiais alimentaram o crescimento dessa teoria. A disseminação dessas ideias foi facilitada pela internet, onde comunidades inteiras se formaram em torno da discussão e investigação dos chemtrails. Fotos e vídeos de trilhas no céu são frequentemente compartilhados, com especulações sobre sua composição e propósito. Alguns acreditam que essas trilhas contêm metais pesados, como bário e alumínio, toxinas biológicas ou até mesmo nanopartículas capazes de influenciar o comportamento humano. Os proponentes da teoria dos chemtrails apontam para uma variedade de efeitos que acreditam ser causados por essas substâncias, desde mudanças climáticas anormais e danos ao meio ambiente até problemas de saúde em seres humanos, como doenças respiratórias e neurológicas. Argumentam que tais operações seriam parte de programas secretos de geoengenharia ou guerra biológica, conduzidos sem o conhecimento ou consentimento da população em geral. Críticos e cientistas, por outro lado, refutam essas alegações, destacando a falta de evidências concretas que comprovem a existência de chemtrails, além das explicações plausíveis para as trilhas observadas no céu, baseadas em processos físicos e químicos bem compreendidos.
Eles argumentam que a crença em chemtrails pode desviar a atenção de questões ambientais reais e mensuráveis, como a poluição do ar e as mudanças climáticas causadas por emissões de gases de efeito estufa. A controvérsia em torno dos chemtrails reflete um amplo espectro de preocupações, desde a confiança nas autoridades governamentais e científicas até o impacto humano no meio ambiente. Neste contexto, a busca por transparência, verdade e responsabilidade continua sendo um desafio significativo à medida que navegamos pelas complexidades do mundo moderno e tentamos discernir fato de ficção. Enquanto as trilhas no céu continuam a capturar a imaginação de muitos, a busca pela verdade sobre os chemtrails permanece um tema de intenso debate e especulação. A ciência por trás dos chemtrails. Explicação científica. Quando se trata de contrails, a ciência é clara. Essas trilhas são formadas quando o vapor de água do escape dos aviões se congela, criando cristais de gelo em grandes altitudes. Mas e os chemtrails? Investigamos o que os cientistas dizem sobre essas alegações. A formação de contrails é um fenômeno bem documentado e compreendido, ocorrendo sob condições específicas de temperatura e umidade na atmosfera. Estas trilhas podem persistir por horas ou se dissipar rapidamente, dependendo das condições atmosféricas, sem qualquer relação com a dispersão de químicos. A teoria dos chemtrails, por outro lado, sugere que algumas dessas trilhas contêm produtos químicos nocivos, intencionalmente liberados para fins variados, como manipulação do clima, controle populacional ou guerra biológica. Para entender melhor, conversamos com especialistas em meteorologia, química atmosférica e aviação, que foram unânimes em afirmar: não há base científica que sustente a existência de chemtrails como descritos pelos teóricos da conspiração. Segundo eles, não há diferenças químicas ou físicas entre contrails e o que é popularmente chamado de chemtrails. Dados e estudos. Estudos realizados por diversas instituições ao redor do mundo concluíram repetidamente que não há evidências de que as trilhas deixadas pelos aviões contenham substâncias além do esperado. No entanto, a comunidade dos chemtrails argumenta que há uma falta de transparência e pesquisa independente. Para investigar essas alegações, analisamos relatórios de agências como a Agência de Proteção Ambiental, EPA, a Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC. Esses estudos envolveram análises detalhadas de amostras de ar em altitudes elevadas e comparações com amostras de áreas sem tráfego aéreo intenso. Em todos os casos, os resultados mostraram que as concentrações de potenciais contaminantes estavam dentro dos níveis esperados para a atmosfera, sem indícios de aditivos anormais que pudessem ser atribuídos a operações secretas de dispersão de químicos. Além disso, pesquisadores independentes e universidades também conduziram estudos para testar a validade da teoria dos chemtrails, utilizando espectroscopia de massa, análise de partículas e monitoramento de condições atmosféricas. Esses estudos, publicados em revistas científicas de renome, reforçam a conclusão de que as trilhas observadas no céu são consistentes com o que seria esperado de contrails normais produzidos pela aviação comercial. Apesar dessas evidências, a desconfiança persiste em alguns círculos, alimentada por teorias da conspiração e uma descrença generalizada nas instituições. Isso destaca a importância da educação científica e da transparência nas pesquisas, para que o público possa diferenciar entre hipóteses baseadas em evidências e teorias sem fundamento. Encorajamos uma discussão aberta e baseada em fatos, para que juntos possamos entender melhor os fenômenos que observamos no nosso céu. Por que as pessoas acreditam? Entender o porquê de tantas pessoas acreditarem na teoria dos chemtrails nos leva a uma viagem pela psicologia humana. A desconfiança em instituições governamentais e corporações desempenha um papel significativo, assim como a necessidade de encontrar explicações para fenômenos não compreendidos. Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado,
A sensação de perda de controle sobre a própria vida e o ambiente pode levar as pessoas a buscar respostas em teorias que oferecem uma narrativa simples para questões complicadas. A teoria dos chemtrails, com sua premissa de controle climático e manipulação populacional por meio de meios aéreos secretos, fornece um arcabouço para canalizar essas inseguranças e frustrações. A crença em chemtrails também é alimentada pela propensão humana ao viés de confirmação, onde damos mais peso às evidências que confirmam nossas crenças prévias, ignorando aquelas que as contradizem. Esse fenômeno psicológico explica como a comunidade dos chemtrails pode selecionar informações específicas, como patentes de modificação do clima ou incidentes isolados de poluição, como provas de sua validade, enquanto desconsidera a vasta quantidade de evidências científicas contrárias. Além disso, a propagação de informações nas redes sociais e fóruns online facilita a formação de câmaras de eco, onde ideias e teorias são amplificadas e reforçadas dentro de comunidades que compartilham visões de mundo semelhantes. Esses espaços virtuais permitem a rápida disseminação de teorias da conspiração, como os chemtrails, e a formação de grupos que não apenas acreditam nessas ideias, mas também as defendem vigorosamente como verdades indiscutíveis. Você já desconfiou de explicações oficiais para certos eventos? Essa desconfiança pode ser a chave para entender o apelo dos chemtrails. Em momentos de crise ou incerteza, a busca por culpados e a necessidade de sentir que se tem algum controle sobre a situação podem levar as pessoas a aderir a teorias que prometem revelar as verdades ocultas por trás dos véus da realidade apresentada por autoridades. A influência de figuras públicas e celebridades que endossam ou expressam simpatia por essas teorias também não pode ser subestimada. Quando indivíduos de alto perfil questionam a narrativa oficial ou promovem ideias alternativas, isso pode legitimar essas teorias aos olhos de seus seguidores, independentemente da falta de evidências científicas. Por fim, a crença nos chemtrails e em outras teorias da conspiração semelhantes reflete uma desilusão profunda com o sistema e uma crise de confiança nas instituições. Esse sentimento de alienação e desamparo é um reflexo de preocupações mais amplas com a transparência, a ética e a responsabilidade em nossa sociedade. Para enfrentar esse desafio, é crucial promover o pensamento crítico, a literacia científica e o diálogo aberto, oferecendo às pessoas ferramentas para avaliar informações de maneira mais crítica e fundamentada. Impacto e controvérsias. A crença nos chemtrails não é inofensiva. Ela pode levar a desinformação, pânico e até a hostilidade contra cientistas e autoridades. Além disso, desvia a atenção de questões ambientais reais, como a poluição do ar e as mudanças climáticas. O fenômeno dos chemtrails, inserido no contexto mais amplo das teorias da conspiração, reflete uma crescente desconfiança do público em relação à ciência e à governança. Essa desconfiança pode minar os esforços para enfrentar problemas ambientais globais de maneira eficaz, já que propostas baseadas em evidências científicas são questionadas ou rejeitadas em favor de teorias sem embasamento científico. A propagação dessas crenças também tem impactos tangíveis na saúde pública. Por exemplo, se pessoas acreditam que estão sendo expostas a químicos nocivos através dos chemtrails, elas podem tomar medidas desnecessárias ou prejudiciais para se proteger, como o uso de medicamentos sem prescrição ou métodos de desintoxicação sem base científica. Isso não apenas coloca essas pessoas em risco, mas também pode sobrecarregar sistemas de saúde com preocupações e tratamentos não fundamentados. Além disso, o investimento de tempo, energia e recursos em combater ou expor supostos programas de chemtrails pode desviar esforços e atenção de questões ambientais críticas que exigem ação imediata. Questões como o aquecimento global, a perda de biodiversidade e a poluição dos oceanos são problemas comprovados, com vasta documentação científica, indicando a urgência de ações concretas para sua mitigação. Quando a atenção pública é capturada por teorias da conspiração
o ímpeto para lidar com esses desafios globais pode ser enfraquecido. A crença nos chemtrails e a divulgação de informações falsas ou enganosas sobre o meio ambiente também podem contribuir para o ceticismo climático, onde a realidade das mudanças climáticas e o papel humano em sua causa são postos em dúvida. Isso representa um obstáculo significativo para a implementação de políticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, assim como para a conscientização e ação pública sobre esses temas. Diante de teorias e medos, a importância de questionar e buscar fontes confiáveis de informação nunca foi tão crucial. A capacidade de discernir entre informações confiáveis e teorias conspiratórias é fundamental para a saúde da democracia e para a eficácia das respostas aos desafios ambientais. A educação crítica, a promoção do pensamento científico e o compromisso com a transparência e a verificação de fatos são essenciais para combater a desinformação e promover uma sociedade mais informada e resiliente. O que você acha? Comente abaixo sua opinião sobre os chemtrails e se já teve alguma experiência que te fez questionar a realidade dessas trilhas no céu. A troca de ideias e experiências pode ser um passo valioso em direção ao entendimento. Hoje, exploramos a teoria dos chemtrails, da sua origem às opiniões científicas e ao impacto social. Enquanto a ciência oferece respostas claras sobre as trilhas nos céus, a crença em chemtrails reflete questões mais profundas sobre confiança, medo e o desejo de entender o mundo ao nosso redor. Mergulhamos nas diversas facetas dessa teoria, desde suas raízes históricas até os debates contemporâneos que ela suscita, passando pela análise científica das evidências e pelas implicações sociais de tais crenças. Este percurso nos mostrou que, apesar das conclusões científicas que desmentem a existência de chemtrails como trilhas químicas mal intencionadas, muitos ainda encontram nessa teoria uma forma de expressar suas preocupações com questões ambientais, saúde pública e, em última análise, com o exercício do poder em nossa sociedade. O fenômeno dos chemtrails, portanto, não é apenas uma questão de veracidade científica, mas também um reflexo das ansiedades e desafios de nosso tempo. É crucial reconhecer a importância do diálogo baseado em evidências e do respeito mútuo nas discussões sobre temas controversos como este. Promover a literacia científica, encorajar o pensamento crítico e oferecer plataformas para debates informados são passos fundamentais para construir uma sociedade mais esclarecida e menos suscetível a teorias da conspiração. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Qual seria a melhor maneira de abordar e desmistificar teorias da conspiração como a dos chemtrails para o público geral? Você já observou trilhas no céu que suspeitou serem chemtrails? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.